preciso te falar a verdade que os gurus de investimentos não te contam sobre investir na bolsa de valores. E a verdade é que você não vai ficar rico investindo na bolsa de valores. Como assim, Felipe? Tu é um analista CNPI, tu tem uma casa de análise de investimentos e tu tá me falando que eu não vou ficar rico investindo na bolsa de valores? Exatamente isso, cara. Dá uma olhada aqui, por exemplo, nas ações da VEG, que é uma empresa que se valorizou por diversas vezes. Se você tivesse investido lá em 2010 e segurado esse investimento até hoje, você teria uma valorização aí de 1.281%. Isso quer dizer o seguinte, se você colocasse lá R$1.000 e segurasse até hoje, você teria acumulado aí por volta de R$13.810. Ou seja, você ficou rico com isso daqui? Não, você não ficou rico. Então a bolsa de valores não serve para te deixar rico. E o que acontece é que vários gurus, eles falam que você vai colocar uma quantidade X de dinheiro ali, geralmente bem pouco, e você vai ficar multimilionário com aquele investimento e vai andar de Porsche, Ferrari e tudo mais e ter a vida épica que eles têm. Só que essa não é a verdade. O que vai te enriquecer de verdade é o trabalho, é ganhar mais dinheiro de tal modo que você possa investir para aí sim multiplicar esse dinheiro. Então você viu, você tem R$1.000, coloca lá R$1.000 e multiplica ele por 10. Mudou a tua vida? Não mudou a tua vida, tá? Então, o que acaba mudando é você conseguir ganhar mais dinheiro e investir de forma recorrente. Então, se você coloca R$1.000 e aguarda 10 anos, multiplicou por 10. Legal. Agora, se você investe de forma consistente, aí sim você vai conseguir multiplicar o teu patrimônio. Porque se você colocar lá R$1 todos os meses, você, depois de 100 anos, não vai ter um grande valor. Agora, se você investir de forma consistente, um valor que você pode ir aumentando todos os meses ali, ou de forma periódica, a cada 1 ano, a cada 3 anos, você consegue ir aumentando o que você aporta todos os meses. Isso vai fazer com que você construa um patrimônio muito grande e é justamente isso que os grandes investidores fazem. E agora que você já compreendeu que investir é interessante, porém é algo que você precisa fazer de forma consistente, dando tempo ao tempo para que você possa colher os frutos disso. E levando isso em consideração, eu preciso que você fique longe da espiral da burrice dos investidores iniciantes, que basicamente a esmagadora maioria de quem começa a investir comete esse erro aqui, que é basicamente olhar para uma ação que acabou se valorizando. Então, uma ação faz isso daqui, né? Ela está aqui no mercado, se valoriza bastante, aí cai e segue o seu fluxo. O que acaba acontecendo é que nesse período aqui, ó, geralmente o investidor não está nem querendo saber de ações, ele não olha para esse mercado. Agora, quando a gente tem uma pernada como essa daqui, que você acaba verificando aqui em verde agora, você percebe o seguinte, pô, aqui teve uma valorização de 200%. E aí os investidores começam a ficar bem animados bem nesse momento aqui, ó. Nossa, olha só quanto quem investiu aqui acabou tendo de retorno. E a pessoa vai lá e coloca todo o seu dinheiro aqui. E aí o que acaba acontecendo? Ele tem aqui mais uns 10% de valorização, ele fica feliz da vida, só que logo em seguida a gente vê uma correção aqui, né? E aí essa correção pode ser de 30%, 40%, às vezes até mais. E aí o que ele faz? Meu Deus do céu, vou vender tudo isso daqui porque vai quebrar, o Brasil já era, e aí simplesmente ele vende com prejuízo esse valor todo que ele colocou e nunca mais volta a investir. Sendo que o investidor inteligente, ele está investindo pouco a pouco aqui, ó, todos os meses, aos poucos, e com isso ele consegue ter uma performance muito interessante ao longo do tempo. E é isso que a gente deve buscar fazer, é isso que os grandes investidores fazem para poder acumular um patrimônio relevante, porque o mercado ele acaba sendo cíclico e quem acaba querendo investir somente no momento em que está no hype as coisas, né, simplesmente vai acabar se dando muito mal. Então a gente precisa ter essa parcimônia na hora de investir. Tendo isso em mente, é importante a gente entender agora o que a gente pode esperar para o futuro, né? O quanto que a gente pode ter de performance
lá para frente. Então a gente precisa estimar algo factível. Então a gente tem vários exemplos de vários investidores que trouxeram performances muito interessantes para suas carteiras. Então, por exemplo, a gente tem o Peter Lynch, que nos 13 anos que ele administrou o fundo Fidelity, ele acabou trazendo por volta de 29% ao ano. Isso é factível para o investidor comum conseguir? Não, não é factível. Warren Buffett, ao longo de décadas como investidor, ele conseguiu uma média de 20% ao ano. É factível nós, mero mortais, conseguimos algo similar? Bem difícil. Agora, o que a gente pode esperar em relação a isso? A gente pode esperar que em alguns anos a gente vai ter uma performance sim muito positiva, de 30%, 40%, porém, outros anos, conforme a gente viu no gráfico que eu mostrei ali atrás, a gente pode ter uma performance negativa também. E isso vai acontecer. Só que na média, a gente vai ter uma performance positiva se a gente selecionar bons investimentos. E o que a gente pode esperar de forma conservadora? Uma média de 12% ao ano. Então, vamos projetar isso daqui na nossa planilha para a gente ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Taxa anual, 12% ao ano. E aí, o que acaba acontecendo aqui? A gente tem o valor inicial e o valor mensal. Então, lembra lá que eu falei que você não vai ficar rico investindo daquela forma? Porque se você coloca R$1.000, o que vai acontecer? Se você tem uma taxa de 12% ao ano. No primeiro ano, você vai ter R$1.120. Depois de 10 anos, você vai ter 3.105. Em 20 anos, 9.646. Em 30 anos, 29.959. Em 35 anos, 52.799. Agora, se você investe, por exemplo, R$295 todos os meses a essa mesma taxa anual, lá, quando passar 35 anos, você vai ter 1,6 milhão. Tá? Então, a gente consegue sim construir um patrimônio relevante, mesmo investindo pouco. E se você conseguir investir um pouco mais a cada 2 anos e aumentando a tua renda e aumentando o valor de investimento, o valor que você vai ter final vai ser muito maior e você vai acelerar ainda mais o teu acúmulo de patrimônio. Agora, uma coisa que é interessante de perceber, o quanto que a gente pode ter de renda passiva também. Então, se você acumula lá, depois de 35 anos, a uma taxa de 12%, 1,6 milhão, a gente pode ter aqui a nossa expectativa de renda passiva. Então, se você conseguir um investimento ali de 12% ao ano também, o que você pode ter é R$16.000. É claro que a gente precisa levar em consideração a inflação do período. Porém, aqui a gente está projetando de forma nominal, só para a gente ter uma ideia dos juros compostos que a gente pode ter investindo. E a partir de agora eu quero te passar 3 investimentos para você iniciar a colher os primeiros resultados investindo de fato. E o primeiro deles é o Tesouro Selic. É ideal para quem está começando a investir de fato, porque é um investimento mais conservador e é interessante que você utilize esse investimento para começar a formar a sua reserva de emergência. Então a reserva de emergência é ideal para que a gente possa ter uma gordura ali para caso algo aconteça na nossa vida, a gente não precise pegar um empréstimo, utilizar o cartão de crédito e depois não conseguir pagar o cartão de crédito, ficar pagando juros. Então é extremamente importante que a gente tenha uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência deve ficar de aproximadamente aí 6 a 12 meses do teu custo de vida, tá? Então, se você tem um emprego aí mais seguro, você pode ter uma reserva menor. Se o teu emprego é mais instável, aí tua reserva precisa ser um pouco maior. O segundo investimento que eu quero te trazer aqui é o Tesouro IPCA+. Esse investimento, ele acaba trazendo uma performance bem relevante ao longo do tempo, batendo vários investimentos de renda fixa que você vai ver nas corretoras te oferecendo lá, os assessores acabam falando para você investir em vários fundos de renda fixa, porém um simples Tesouro IPCA, você não vai pagar taxas desnecessárias e ele acaba rendendo muito mais do que a esmagadora maioria dos fundos. Então já são 2 bons investimentos para você investir. E o terceiro é justamente investir em ações com foco em dividendos, porque se você pegar a esmagadora maioria dos milionários, você vai perceber que eles criaram a sua riqueza através de empresas. Não tem nenhum multibilionário que ficou rico investindo lá em renda fixa, em títulos de tesouro, em um fundo de renda fixa. Não tem ninguém que enriquece sem se expor a empresas. Ou você é empresário ou você é um investidor que investe em ações de empresas. Então, para começar a se expor nesse mercado, é interessante focar em dividendos, porque você já vai ver um valor caindo na tua conta, que você pode utilizar no teu dia a dia,
ou investir mais. E essas empresas que pagam dividendos já são mais maduras, já são mais seguras. Isso acaba reduzindo a volatilidade da tua carteira. Então, por exemplo, uma boa empresa para você começar a estudar aí é BB Seguridade, por exemplo. Porque é uma empresa que tem uma capilaridade muito grande, ela está dentro do Banco do Brasil, então o principal banco que a gente tem aqui no Brasil. Setor de seguro altamente perene, seguro não vai deixar de existir nunca. E o que acaba acontecendo é que BB Seguridade tem aumentado significativamente os seus resultados. Olha, o seu lucro dela aqui ao longo do tempo, você percebe que ela tem aumentado sua lucratividade ao longo do tempo e isso dá estabilidade para que ela possa distribuir dividendos. E a gente percebe que ela tem distribuído bons dividendos aqui ao longo do tempo. 2021 foi um ano atípico, 2021, 2022 ali a gente teve Covid e tudo mais, né? E atualmente ela está com dividend yield de 10,8%. E acaba sendo interessante é o fato de que, como ela está com dividend yield próximo da taxa de juros e a gente está com uma queda da taxa de juros, à medida que a taxa de juros fica menor do que o dividend yield que uma empresa paga, a tendência é que essa empresa comece a se valorizar, porque os investidores de renda fixa acabam migrando para investimentos de renda variável e como a gente é um investidor mais antenado, a gente antecipa esses movimentos, certo? Então é isso que a gente precisa fazer para poder investir de forma sábia. E se você quiser saber quais são as principais recomendações de investimento que eu faço, a gente tem a carteira Dividendos Pro. Lá você vai saber exatamente aonde a gente recomenda você investir. Você vai ter acesso à nossa planilha com o status de manter, de comprar. Então, se a gente observa que existe uma empresa que vai começar a distribuir bons dividendos, ela entra na nossa carteira. Se uma empresa ela ficou muito cara, muito esticada, a gente já coloca o status de manter, tá? E aí você percebe que você vai ter o ticker, você vai ter a empresa, o segmento, o preço médio, o preço atual e a gente coloca também o preço teto para você não pagar muito caro naquele ativo. E a gente percebe aqui que a gente tem trazido uma performance bem interessante, com performance de 109%, 8%, 10%, 89%. Além dessa performance aqui, ela traz os dividendos, que é o foco dessa carteira aqui. Dividendos Pro, o nosso foco é a distribuição de dividendos. Porém, a gente também seleciona bons ativos que acabam se valorizando ao longo do tempo. Então, você tem duas formas de ganho, dividendos e a valorização dos ativos. Caso você queira testar, você pode entrar, testar durante 7 dias, você tem acesso a tudo, é só apertar no link que está aqui embaixo e fazer parte de Dividendos Pro. Se você curtiu o vídeo, já deixa um dedo no like aí e se inscreva no canal para ficar sempre bem antenado a tudo que acaba acontecendo no mundo dos investimentos. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.